Boa noite, família. Tudo bem, graças a Deus, na medida do possível. Eu gostaria que vocês passassem a entender o meu ponto de vista de eu se encontrar pensando o que eu se encontro pensando e falando o que eu se encontro falando através do relacionamento que aqui eu se encontro vivendo. Porque a minha intenção não é desmoralizar e difamar a pessoa que se encontra ao meu lado atualmente falando, porque ela é uma ótima pessoa, ela é um amor de pessoa, ela é tudo de bom, mas infelizmente às vezes a gente passamos a se encontrar fazendo algo que possa ser simplesmente agradável e gostoso e prazeroso ao nosso conhecimento e ao nosso prazer da nossa carne, através da nossa vontade, mas passa a se encontrar não sendo tão gostoso e prazeroso através da pessoa que possa se encontrar ao nosso lado, por se encontrar nos amando e querendo ver tão bem a gente se encontrando quanto ela possa se encontrar, e às vezes a gente passamos a deixar a desejar em algumas áreas, em algumas atitudes, em algumas ações que possa infelizmente simplesmente acabar entristecendo o coração dessa pessoa que se encontra ao nosso lado. Aí então passa ela a se encontrar agindo de uma forma totalmente oposta e diferente da forma que a gente se encontrava acostumado atualmente, antes de acontecer certas coisas que passou a chegar ao ponto de nos distanciar tanto assim, apesar de se encontrarmos vivendo debaixo do mesmo teto, na mesma casa, dia após dia e ano após ano, que aqui a gente já se encontramos 8 anos se encontrando, vivendo nesta casa, nós três aqui junto, minha esposa, meu filho e eu. Então a gente temos lutas e diversidades e metas a vir ser conquistadas e realizadas, e infelizmente nós não estamos tendo bom êxito e bom sucesso nesta parte. Aí então passa a vir às vezes eu se encontrar meio com a cabeça confusa e meio perturbada, por isso que simplesmente eu me encontro agindo e praticando e falando às vezes certas coisas que talvez vocês possam vir não se encontrar entendendo completamente aonde eu pretendo chegar, falando e agindo da forma que eu se encontro, como eu tivesse a índole de se encontrar falando mal das pessoas que eu se encontro se relacionando, mas essa não é minha índole e meu jeito de ser e de agir. Simplesmente às vezes a gente sente a diferença do que a gente se encontrava recebendo e sendo tratado da pessoa, e a forma que passamos a se encontrar sendo tratado daqui para frente, através de algo que se encontramos praticando e fazendo e desagradando essa pessoa, que ela passa a se encontrando tão triste, que passa a se encontrar querendo se distanciar, na intenção que possa não se encontrar se encontrando triste e aborrecida, como possa se encontrar por ver e presenciar a gente às vezes praticando e fazendo algo que possa se encontrar não agradando, como aparentemente possa se encontrar parecendo. Não preciso e não tem necessidade de entrar totalmente nos seus mínimos detalhes sobre o assunto realmente qual que possa se encontrar incomodando e infringindo e perturbando ela em uma certa parte, mas a gente aqui que se encontramos vivendo sabemos muito bem qual seria esse tal problema que se encontra incomodando e tirando a paz dela, para que ela possa vir se encontrar se distanciando de uma certa forma, sem ao menos ter que precisar chegar ao ponto de abrir mão de mim por completamente, para que possa vir talvez existir uma forma, uma esperança e uma expectativa que possa se encontrar vindo dando tudo certo, e esse acontecido e esse tal assunto que possa se encontrar interferindo entre esse relacionamento, que aqui possamos se encontrar vivendo em trancos e barrancos, em lutas e guerras, em percas e ganhas, em conquistas, não materialmente falando, mas conquista através de conhecimentos que a gente possamos vir se encontrar recebendo e recadando através dessa luta e diversidade que se encontramos vivendo e presenciando aqui na nossa vida, entre nós aqui e os demais que possam se encontrar ao redor, que possam não se encontrar entendendo totalmente o significado da situação que possamos se encontrar, mas não deixa de ficar observando e comentando e falando assim entre eles o que eles possam se encontrar sabendo através de comentário que passa a se encontrar se esparramando através da boca de um e de outro, e aí então eles passam a chegar em uma conclusão que somente eles mesmos possam se encontrar, sabendo até onde eles possam se encontrar chegando, pensando ao nosso respeito sobre o que eles possam se encontrar tendo conhecimento através da boca de terceiros.
Então, eu desejo que ela seja feliz, que ela tenha grandes expectativas e grandes oportunidades por ela se encontrar sendo digna e merecer receber e viver tudo isso de bom que eu desejo do fundo do meu coração. Se causa assim não for possível me se encontrar, sendo possível levar esse relacionamento adiante, a minha intenção não é querer se passar por bom moço e fazer ela se passar por a vilã e eu como fosse me encontrando sendo uma vítima, porque eu também sei também que eu não se encontro perfeito e certo em tudo, como às vezes eu posso se encontrar achando que se encontro falando através de minhas palavras e reações e atitudes. Que eu se encontro falando e transmitindo e me comunicando com cada uma de vocês que se encontram aí do outro lado, na intenção de poder se encontrar, pelo menos dando uma visualizações no meu trabalho para que vocês possam entender o meu ponto de vista e até onde a minha mente possa se encontrar chegando, porque eu falo de a diversos assuntos, dependendo se eu tiver algum retorno e algum benefício através disso tudo que eu se encontro fazendo e falando e transmitindo. O importante é que eu possa vir esclarecer e tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que possam se encontrar se identificando com o que eu se encontro falando e transmitindo através do que eu se encontro vivendo e presenciando, tanto através da minha vida e de minha família quanto da vida dos demais que possam se encontrar ao meu redor. Não que eu sou de ficar olhando e observando e tomando conta da vida dos outros, porque cada um tem a sua e cada um faça o que achar melhor da sua. Não sou de ficar falando mal de ninguém, nem ficar falando sobre os seus erros e defeitos, porque eu também se encontro tendo os meus erros e as minhas imperfeições também, que eu tenho que se encontrar consertando e tendo que dar conta dele cedo ou mais tarde para meu Deus, que lá no reino da glória se encontra olhando e intercedendo, esperando que eu possa vir se encontrar não guardando mágoa e nem rancor, porque a minha intenção é vir se encontrar perdoando todas aquelas pessoas que passaram a se encontrar me machucando, me ferindo e criando grandes cicatrizes profundas que por mais que elas possam se encontrar cicatrizadas, mas não deixa de ser esquecida, porque infelizmente foi o que marcou na minha vida para que eu pudesse vir crescer e amadurecer e saber entender que às vezes a gente chegamos a passar do limite para que possamos vir às vezes ter que passar a se encontrar sendo chamada a atenção de alguma forma, para que a gente possamos saber que não se encontramos tão certo como se encontramos achando que se encontramos, porque é humano e permanecer no mesmo erro constantemente, dia após dia, ano após ano, já se encontra sendo uma verdadeira e grande burrice. A pessoa saber que se encontra fazendo tudo errado e ainda achar que se encontra certo, sabendo que não. Por existir pessoas que já passou orientar e dizer sobre o assunto que se encontra fazendo e praticando e vivendo, que já se encontra já tirando já a paz e a alegria de muitas pessoas através do que a gente, dependendo do que a gente possamos se encontrar fazendo, falando e transmitindo através de nossa boca, para que nós possamos vir simplesmente passar a se encontrar ganhando inimigos, sem ao menos que a gente pudesse se encontrar sabendo que elas possam se encontrar tendo esses pensamentos e essas atitudes ao respeito da nossa pessoa, através do que nós encontramos fazendo e falando e transmitindo e oferecendo para cada uma delas. Então a gente não possamos se encontrar misturando as coisas, e as pessoas não têm culpa da situação que nós se encontramos vivendo. Então nada mais, nada menos do que a gente passar a se colocar em nosso lugar e passar a entender e respeitar as pessoas como elas são, não como a gente gostaria que elas passassem a se encontrar sendo. Eu não tenho nada contra a escolha, a decisão e a atitude das pessoas que elas passam a se encontrar tomando, desde que não possa me prejudicar e o meu nome se encontrar no meio através dos erros e maus decisões e escolha que elas possam se encontrar tendo. Nada contra, eu não bebo, não tenho nada contra quem bebe, desde que não me estranhe, não me perturbe, nada contra, tá tudo certo. O importante é que a pessoa possa uma hora, cedo ou mais tarde, vir cair em si, ver que não compensa, ver se aprofundando e se entregando e caindo de cabeça no vício. Porque isso passa a fazer as pessoas se distanciar de nós e a gente às vezes sem saber o motivo por não se encontrar com a cabeça lúcida e os seus raciocínios nos seus devidos lugares, como assim deveria se encontrar desde o início do tempo da vida e da criação que a gente passamos a se encontrar.
Mas infelizmente o inimigo está aí para isso, para que venha matar, roubar e destruir, deixar que nós se encontramos confuso e envergonhado, para que as pessoas possam encontrar um motivo e uma razão para que nós possamos ser um motivo, né, do assunto e do comentário, que eles possam se encontrar por algum motivo, possa se encontrar às vezes sendo positivo, mais negativo, mas infelizmente a gente temos que às vezes saber entender o ponto de vista de cada um, e às vezes saber aprender também relevar certas coisas, porque não adianta a gente também levar tudo na base da ignorância e da estupidez e da brabeza, assim, da ira, para que a gente não possamos às vezes deixar que ela possa nos dominar e tomar conta de nós por completo, para que nós não possamos perder o foco, né, e o nosso caminho, e a gente acabar se perdendo no meio do caminho por a gente ter desviado através das ofensas, humilhações e provocações que as pessoas possam se encontrar transmitindo e oferecendo, na intenção que a gente possamos se irar e se sentir provocado, para que possamos perder a nossa linha e passar a perder a nossa razão, nossos direitos. E aí então eles terem motivo para continuar falando e apontando e julgando nós, mais do que já se encontrava fazendo anteriormente, falando lá atrás, antes da gente chegar ao ponto de perder a linha, porque também paciência tem limite, e se a gente não impor certos limites também, aí já passa fora já do controle. Então a gente não possamos desejar para as pessoas que a gente não esperamos que desejam para nós. Então nós temos que transmitir e oferecer o melhor de nós, para que as pessoas possam se encontrar transmitindo o melhor, que elas também possam se encontrar tendo a favor da nossa vida e de nossa família, e que o respeito, a humildade e simplicidade venha se encontrar prevalecendo em nosso meio, para que a gente possamos se encontrar nos entendendo e nos dando bem, para que não possa existir mágoa, rancor e ódio e vingança em nossa mente e em nosso coração, para que isso não possa interferir na nossa vida e acabar prejudicando nós futuramente lá na frente, através do que possamos se encontrar fazendo hoje, agora, nesse exato momento, mesmo que seja somente através dos nossos pensamentos, mas pensar é uma coisa e transmitir e praticar já é uma outra, totalmente já oposta e diferente, mas não deixa de ser pior do que somente só encontrar assim, pensando, mas praticando e agindo se torna muito mais difícil e muito mais pior de às vezes as pessoas passarem a entender e poder às vezes fazer algo para que possamos vir nos entender. Se a gente passar a vir falar coisas que passam a vir machucar e maldizer e maltratar, então elas passarão a vir não ter o coração limpo, puro e saudável, para que possa liberar o perdão que se encontramos tendo que liberar 70 vezes 7 por dia, e já não estão tendo força suficiente para perdoar nem sequer a primeira vez por dia, uma vez por dia, pelo menos sequer, que diria 75 vezes por dia, né? Então, família amada, querida, bendita e amada, amigas minhas, a gente temos às vezes que saber entender também o lado da pessoa também, para que a gente não possamos acabar brigando e se gampeando através de palavras, ou através de pancadaria, através de contato físico, para que não possa vir se tornar aquela grande bola de neve, e aí então fica uma coisa muito mais difícil, muito mais pior de poder se encontrar resolvendo, por acabar às vezes alguém saindo no prejuízo, e aí então a cobrança passará a se encontrar sendo muito mais maior do que a gente possamos imaginar. Então tem coisas que não vale a pena a gente bater de frente, simplesmente entregarmos na mão de Deus e deixar que Ele tome o caminho e a providência exata e necessária e precisa, para que o nome dele possa se encontrar sendo glorificado, exaltado por hoje, por todo sempre e por toda a eternidade, na intenção que as pessoas possam vir e ver que a gente se encontramos diferente da forma que às vezes elas passavam a se encontrar nos pintando e nos vendendo através das palavras e comentários que se encontrava tendo a respeito da nossa pessoa, através do que elas passaram a crer e acreditar e imaginar em sua cabeça a respeito de nós, através do que elas possam vir
ter simplesmente passado a ter conhecimento e ouvido da boca de alguém, passou a não ter conhecimento. Se a gente se encontrava sendo exatamente aquilo que passou se encontrando, sendo passado para ele ou para ela a respeito da nossa pessoa, então ela passa a viver a gente da forma que passaram a se encontrar nos vendendo e aí fica complicado às vezes a gente poder, né, ter que demonstrar e provar para a pessoa que nós não somos que passam a se encontrarem falando e transmitindo, porque às vezes a gente não sabemos com quem se encontra às vezes falando ou deixando de falar alguma coisa por nós não estar constantemente, dia após dia, se envolvendo com essa pessoa. Então passamos às vezes simplesmente catar certo tipo de assunto de indireta que possa se encontrar meio no ar, através que elas deixam escapar, na intenção que a gente possamos se sentir que a gente não se encontramos sendo bem visto, amado e querido, e né, perante elas ali no momento que elas se encontram junto, como a nossa presença passasse a se encontrar tirando a paz e incomodando elas de alguma forma, que possa até chegar ao ponto de a gente se encontrar, se reunindo e a pessoa se retirando, e aí então a gente passa a se encontrar meio triste, chateado e aborrecido por saber que só foi a gente se encontrar, se aproximando e fazendo parte daquele momento daquelas pessoas. Elas passaram a simplesmente se encontrar virando as costas e se retirando somente através da nossa chegada. Então a gente já sabemos que essa pessoa não tem bom pressentimento ao nosso respeito, então a gente passamos a evitar de ficar se envolvendo com esse tipo de pessoa, para que não possa vir dar motivo e razão para que possa se encontrar querendo vir nos afrontar e nos diminuir, para que acabamos tendo que infelizmente acabar se estranhando e aí acontecendo em ter briga, contenda e baixaria entre essas pessoas que possam não se encontrar se entendendo naquele momento, dependendo às vezes do que possa se encontrar sendo falado e transmitido através da boca dessa pessoa. E aí então a gente passamos a simplesmente se encontrar, às vezes simplesmente se encontrando, respondendo à altura, para mostrar também que com nós o buraco também é meio embaixo também, mas tem coisas que às vezes a gente temos que ouvir, ficar quieto, deixar que a pessoa deixa cair em si, ela mesma venha se reconhecer que ela também passou dos limites, ela passou a errar e também precisa se encontrar, se consertando, porque não se encontra sendo tão perfeito quanto se encontra achando que se encontra, para achar que se encontra tendo esse direito de ficar apontando e julgando a outras pessoas sem ao menos ter conhecimento de quem ela é realmente. Não somente parentemente falando, fisicamente, mas vim passar a tentar entender e conhecer quem a pessoa é de dentro para fora, não somente o que ela possa se contar apresentando da sua aparência física, através do seu corpo físico, terreno e humano que se encontra usando e utilizando até esse exato momento, com a graça, a misericórdia e a permissão e o amor de Deus a favor de nossa vida e de nossa alma, que Ele pretende vir nos ensinar e nos instruir para que possamos ter o prazer e o privilégio de se encontrar recebendo a coroa da vida eterna, conforme assim a Bíblia passa e nos transmite e nos delata, para aqueles que for servo firmes e fiel e leal a Deus, dependente da situação e diversidade que possamos se encontrar vivendo nesse momento, através dessas lutas que aqui nós temos que passar e viver e presenciar, para que o nome de Deus possa se encontrar sendo glorificado e exaltado através da nossa vida, seja através das nossas bênçãos e maravilhas que Ele possa nos entregar, ou simplesmente através das lutas e diversidades que a gente temos que se encontrar lutando com elas constantemente, dia após dia, na intenção que a gente possamos vir se encontrar vencendo cada uma delas com a ajuda, a misericórdia e o amor de Deus, porque sozinho nós não conseguiremos e passaremos a entregar o ponto e jogar a toalha e se tornar um escravo e um servo das diversidades, por achar que não temos força suficiente para poder vencê-las, por fazer elas se encontrarem sendo maior do que nós, mas elas não poderão se encontrar sendo maior do que nosso Deus, porque Ele será sempre, hoje, amanhã e sempre será maior do que todas elas juntas. Não é só o meu problema, Ele sempre se encontrará sendo maior do que o meu, o seu e os nossos problemas todos juntos. Da humanidade toda em peso, Deus ainda continuará sendo maior do que todas elas juntas.
Assim eu creio e acredito e espero que Deus possa vir se encontrar vendo sinceridade e transparência em meu coração e em meus pensamentos, através do que eu se encontro fazendo e transmitindo através desse mundo virtual que aqui se encontro falando e transmitindo e se comunicando com cada uma de vocês. Então, eu a amo ainda de paixão, de todo o meu coração. Eu só se encontro às vezes deixando de acreditar que o sentimento possa se encontrar existindo através dessa maldade e desunião e falta de entendimento que se encontra não só entre ela e eu, como se encontra através da humanidade em peso entre toda a raça humana nos quatro cantos desse mundo que as pessoas estão passando a se encontrar de pavio curto. E passa a vir e perder a paciência e passar a se encontrar brigando e gafiando a troco de nada, de uma coisa que se encontra sendo tão simples e tão fácil de se encontrar resolvendo através de diálogo e de conversa e de simplicidade, humildade e respeito, para que possa também cada um ter o seu ponto de vista e falar exatamente o que se encontra precisando ser mudado, não simplesmente apontar, julgar e condenar e colocar outra pessoa contra a parede, como se encontrasse também certo e perfeito em tudo, sabendo que também tem os seus defeitos e as suas inqualidades que precisam vir ser resolvidas e consertada tanto perante a presença dos homens quanto a presença de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo que se encontra em nosso meio, na intenção que possamos amadurecer e aprender o significado e os propósitos e o que Deus passa a nos ensinar e transmitir através da boca das pessoas que se encontram sendo usadas por Ele, para que a gente possamos ter certeza que Ele ainda se encontra falando com nós através das pessoas que aqui ainda se encontram fazendo parte da nossa vida, tão fisicamente terrena e humana quanto nós, mas que possa se encontrar ainda sendo usada e instruída para que possa vir falar exatamente o que a gente precisamos se encontrar sabendo através da vontade e a misericórdia e o amor de Deus que Ele se encontra falando e transmitindo através da boca das pessoas que aqui se encontra sendo usada por Ele até esse exato momento, com a graça e a misericórdia e o amor dele, por ainda ter esperança que todos possam se encontrar ainda se arrependendo de seus atos e atitudes